Pronto, já estamos ao vivo. Vamos lá que hoje nossa primeira live a respeito do Aí Vem o Dilúvio. Tadeu Aguiar já entrou, nosso convidado de hoje. Vamos chamá-lo. Espera um pouco, o povo vai entrando. Tadeu? Oi, Tadeu. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom e você? Essa música te traz alguma coisa à mente? Caramba, isso me traz tudo à mente. Na verdade, eu só existo por causa dessa música. Não é verdade? É uma música que de 81, mas ainda deve mexer bastante com você, né? Muito. Esse é um momento muito especial da minha vida, porque foi aí que tudo começou, né? Eu estava fazendo a escola de teatro e fiz o Aham. teste. Aí passei para fazer essa peça. Tá, antes da gente começar a falar sobre a peça, né, que é o tema da nossa live de hoje, queria agradecer a sua presença, por ter aceito. Só passar um aviso para o pessoal, essa live vai estar salva, caso vocês não consigam ver agora ao vivo, vai estar no nosso Instagram, depois eu vou colocar também no nosso YouTube. E também tinha um recado para dar, depois eu vou perguntar até para o Tadeu se ele tem algum fundo de auxílio, né? Que no nosso caso dessa semana a gente está fazendo com o fundo Marlene Collet, que vocês podem ajudar o pessoal da classe artística, né, que conseguir se sustentar durante essa pandemia. Então, o que vocês puderem ajudar, fundomarlenecollet.com.br, e aí está aí para vocês ajudarem. Tadeu, você tem alguma instituição de caridade que você queira divulgar para o público poder auxiliar? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro com uma campanha junto com a PTR, que é a Associação de Produtores de Teatro, e a PTR já conseguiu auxiliar 1.000 pessoas com Aham. um vale de R$ 500. Então, o que a gente precisa agora é conseguir mais dinheiro para começar a recarregar esses cartões dessas pessoas para que a gente possa ajudá-las novamente, porque todas precisam sempre de dinheiro, precisam comer o tempo inteiro, né? Sim, a gente precisa pagar as nossas contas, a gente precisa se sustentar e, infelizmente, a gente não sabe quando é que a gente voltará aos palcos, né? Exatamente. E você está bem? Está tudo bem aí? Você está onde? Está no Rio de Janeiro? Estou no Rio de Janeiro, trancado aqui em casa. A coisa é grave, as pessoas Sim, às vezes não acreditam, às vezes são negacionistas, mas na verdade é importante que a gente fique em casa porque a coisa não é fácil. com certeza. E está produzindo alguma coisa? Não precisa falar, Não. Tô, mas tô, tô, tá trabalhando. tô trabalhando, a gente está preparando a excursão da Cor Púrpura, que a gente pensa em fazer a partir do final do ano, ou começo do ano que vem. Tudo vai depender Aham. de como as coisas vão se desenrolar nessa história toda, né? E Já que você falou da cor púrpura, eu ia tocar no final, né, que foi o último trabalho que, né, foi pego por causa desse vírus, dessa pandemia. Quais são os planos que vocês têm, então, para o musical? bom, Começou essa a, temporada? a gente vai ter uma temporada no Rio, mais uma temporada em São Paulo. Vamos fazer depois Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Santos, Campinas. Santos, Campinas, e acho que é isso. Temos acho que 7 cidades para fazer depois. Entre o final desse ano e o começo do ano que No vem. ano que vem, exatamente. Né, esperando que a gente consiga sair de casa e consiga ocupar os espaços. Tomara, vamos ver. Né? Tadeu, deixa eu perguntar uma coisa. Você é ator, diretor, produtor, versionista, pianista, só que a gente tem que, para começar a sua história, a gente tem que ir lá atrás, na cidade de Ribeirão Preto, num Tadeu Aguiar patinador, né? Fala pra gente um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que tudo começou na minha história artística com essa história da patinação. Né? Tinha uma companhia de patinação do Clube Palestra Itália e eu comecei a estudar patinação, enfim, e acho que a minha coisa musical vem daí. A Uhum, professora era uma professora incrível, dona Lígia Requiena, e ela tinha um isso. gosto musical incrível.
E acho que toda a minha formação musical também depende disso. Além de eu ter estudado piano a vida inteira, mas a questão da dança, a questão do show business, vem desse momento da patinação artística de Ribeirão Preto. Você conseguia entender que o teatro que você já fazia no colégio é uma junção de todas essas áreas. Exatamente, porque na verdade, a partir do momento a partir do momento que eu entrei na patinação, eu comecei a ver filmes musicais, porque toda a patinação, a gente buscava inspiração dos musicais, para poder fazer as coreografias, para poder realizar os números. Por exemplo, eu dancei muito tempo o número do Singing in the Rain. Então, se a gente assistia os filmes, assistia os musicais da Metro. Então, isso tudo foi formando a minha personalidade artística, né? Então, eu acho que eu devo muito à patinação, mas muito mesmo. E também é muita essa professora, né, que foi a que cuidava da equipe de patinação, ela e o marido dela, né, pelo que Ela você e o falou. marido, o seu Requiana, eram duas pessoas incríveis, pessoas amáveis, enfim, incríveis na minha vida. Acho que tudo eu devo a eles. E, Tadeu, aí você chegou a fazer teatro com o pessoal do colégio, né, no grupo Ideia de Teatro. Isso. Aí eu fiquei fazendo. Aí eu entrei na escola, fazia colégio, né, ginásio, e a gente montou um grupo de teatro amador dentro da escola, grupo Ideia de Teatro. Nós fizemos muitas peças infantis, muito Maria Clara Machado, peças que nós escrevíamos também. Também quando a gente queria mudar alguma coisa na escola, a gente estava num momento muito difícil da ditadura militar, então você não Uhum. podia falar muito abertamente. Então a gente usava enfim, de outras falas para poder conseguir chegar até os diretores da escola. Então a gente, por exemplo, se quisesse mudar alguma coisa da escola e não poderia falar diretamente, a gente produzia uma pequena cena, apresentava, e 80% das vezes a gente conseguia modificar a partir da arte. Isso daí, ontem eu estava até falando com o Jamil, né, o Jamil Dias, professor de história do teatro, diretor, essas coisas. A gente estava conversando sobre a formação da plateia, né, que é algo que, para mim, eu acho que funcionou através dos meus pais, do incentivo dos meus pais de me levar no teatro, mas é algo que eu até peguei numa entrevista sua, que você fala que chega uma hora em que você começa a ver a plateia só gente de cabelinho branco, e aí você cria, né, a sua ação de levar o teatro para o colégio e para as crianças, né, de colégios para poderem ir se formando como público de teatro, né? Exatamente. Porque, na verdade, a gente precisa renovar esse público teatral, né? A gente tem... Eu já sou homem de cabelo branco, mas a gente vê na plateia muito aquelas senhorinhas que vão ao teatro toda semana e tal. Mas a gente não vê quase jovens, adolescentes, como a gente vê nos países da Europa, né? Como a gente vê nos Estados Unidos. Pessoas que realmente gostam de teatro são jovens. Então, eu acho que a gente precisa colocar o bichinho do teatro na vida desses meninos. Então, há 25 anos que a gente faz um projeto chamado Teatro Jovem, e a gente leva espetáculos de muita qualidade, com produções incríveis, dentro das escolas, para bater papo com esses meninos e transformá-los em espectadores de teatro. É muito bacana ver o crescimento, porque no começo a gente tinha muito pouco espectador nas escolas. Então, hoje, por exemplo, quando um espetáculo nosso chega no colégio, já é casa lotada. Então, você percebe que você criou um público realmente, que esses meninos realmente querem ver o espetáculo de teatro. Até o Diogo aqui está falando, né, sobre o que pode ser feito para fazer com que as pessoas tenham essa cultura de teatro. Uma dessas é isso, né, ter grupo teatral dentro do próprio colégio e oferecer, né, porque a gente sabe que o Brasil é tão rico, você tem uma variedade cultural, uma variedade musical tão grande que tem que ser explorado, tem que ser aproveitado e não ficar só dependendo do eixo Rio-São Paulo para levar produções para fora, mas o pessoal de fora também trazer produções deles aqui para o público paulistano e para o público carioca. Claro, sempre é muito difícil essa questão da viagem, até para a gente sair daqui é muito difícil, por questões econômicas até. Mas o importante é que os grupos também funcionem nas suas cidades, né? Que eles criem um espaço para eles dentro da própria cidade. Né? Porque o Rio de Janeiro, São Paulo, está saturado de gente, a gente tem milhões de desempregados, e nessas cidades a gente precisa formar núcleos deles apresentando suas peças nos seus locais. Porque não adianta a gente ter tanto Rio-São Paulo e não ter um grupo excelente com produções incríveis em cada cidade. Mas isso depende
do empenho, depende se a pessoa é realmente empreendedora e ela quer realmente fazer um espetáculo de categoria. Eu acho que nisso ela vai formando o público. Por exemplo, a gente tinha em Corpo Ideia de Teatro em Ribeirão Preto, quando a gente apresentava as peças, imediatamente a gente vendia os ingressos, porque sabiam que era a qualidade de espetáculos a partir daquele grupo daquela cidade. Né? Não é porque é um grupo amador que tem que ser de uma baixa qualidade. Não precisa ser uma produção, não se espera de uma produção que tenha, né, um patrocínio, um dinheiro tão grande nessa parte, mas por você fazer algo de qualidade já supre essa falta de dinheiro, às vezes, né? Mas eu acho que às vezes não é nem dinheiro. Você ser criativo, não precisa ter tanta grana. Né? A gente produz musicais que às vezes as pessoas pensam que custaram milhões. Esses musicais que nós estamos fazendo, por exemplo. E a gente faz com pouco dinheiro, faz correndo atrás de apoios. Né? O Diogo está falando aqui que lá em Fortaleza, só falo que só tem público se o ator é global. Eu acho que não é isso. Eu acho que se a qualidade é boa, se vem com um nome, eu acho que as coisas acontecem. Eu já fui com ator global para Fortaleza e não tive público. Né? Eu, durante o tempo, também fui ator global. Né? Então, eu fazia muitas novelas. Mas e nem por isso significava que eu talvez tivesse garantia de público. Mas pode ser uma ajuda na divulgação. Isso, ajuda na divulgação. Até as pessoas falam assim, mas você é mais fácil conseguir dinheiro quando o ator é global, para conseguir um patrocínio. Não é verdade. Se você tem um bom projeto, por exemplo, nenhuma das minhas peças eu tive atores estrelas globais. E sempre consegui os patrocínios. Mas você tem que ter um projeto, uma ideia, tem que ter um conceito. Não pode simplesmente você querer produzir aquela peça só por produzir. Você tem que ter um desejo de produzir aquilo, né? Então, vamos ver. E entrando já no tema, o Aí Vem o Dilúvio era uma peça que basicamente você não tinha nenhum ator dito global, não tinha nenhum ator de importância televisiva, né, que era o meio de comunicação na época, e ficou quase 3 anos em cartaz a temporada. Exatamente. Mas aí você via que tinha uma coisa de qualidade, tinha uma história que o público queria assistir. Então, é que eu sempre falo, você tem que oferecer ao público um espetáculo que ele fala assim, puxa, valeu a pena pagar esse ingresso. Então, eu acho que é isso que está faltando. Às vezes as pessoas, não que você não possa fazer um espetáculo que seja todo pano preto e um banquinho. Às vezes o conceito é esse, o texto é tão extraordinário, o ator é maravilhoso e a coisa funciona. Mas eu acho que se você puder embrulhar isso melhor, eu acho que é mais fácil de você vender o seu produto. Teatro é um produto, é produto de ideias. Né? Você quer vender a sua ideia para alguém. Né? Então, por isso que a Broadway, o West End, produzem espetáculos tão incríveis e tem público sempre. Né? Mesmo os espetáculos off-Broadway ou off-Broadway nos Estados Unidos, tem um pensamento de produção bacana. Então, eu acho que falta a gente oferecer mais para o público. Acho que a gente afastou o público um pouco disso. Fred Silveira entrou, meu amigo. O povo que vai entrando, muito obrigado por vocês estarem. Lembrando, a conversa vai estar sendo salva e depois a gente vai colocar inteira aqui no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. Estamos conversando com o ator e diretor Tadeu Aguiar, que vai falar sobre o seu primeiro musical, o seu primeiro episódio, que era o Aí Vem o Dilúvio, em 1981. Mas para isso você teve que sair lá de Ribeirão Preto e vir para São Paulo para fazer EAD, né? Só que você não chegou a completar o curso, não foi? Não completei, porque no meio da história da EAD eu fui fazer um teste para o Aí Vem o Dilúvio, que é esse musical, e passei no teste. Como é que foi esse teste e o que tem de diferente desse teste daquela época para os testes de agora? Mudou alguma coisa? Eu acho que não mudou muita coisa, não. Na verdade, o coro era um momento muito diferente. Tecnologicamente, a gente não tinha esses microfones maravilhosos que se tem hoje. Né? Então, eram shotguns que deixavam na boca do palco e os atores principais, os protagonistas, tinham o microfone de cabeça. Mas eram ainda muito, muito, muito primitivos. Né? Então, às vezes falhava, uma coisa... Mas foi a primeira vez que se viu no Brasil uma produção dessa forma. Mas os testes foram iguais. Eu me lembro que para teste de dança, eu voltei para casa durante 2 ou 3 dias, eu colocava o pé numa bacia com água e sal, de tanta dor no pé, de tanto que eu tive que dançar para poder conseguir o papel.
consegui ser coro Isso, você entrou como coro, né? Entrei como coro. E, então você tinha que cantar, tinha que interpretar. Então eles escolheram realmente, acho que eram 22 ou 23, 24 atores, que eram só no coro, muito bacanas. São jovens que estavam começando a carreira e que tinham uma preparação muito grande para isso, né? O que eu vejo hoje em dia, por exemplo, nos atores de musicais, não a sua maioria, mas muitos, é que se preocupam muito em cantar, mas não se preocupam muito em cursar uma escola de teatro. Então, às Certo. vezes, você vê o cara tem uma linda voz, mas você não vê nada dentro dele, a não ser a voz. Então, acho que falta esse trabalho de interiorização de personagem. E é isso que eu sempre trabalho nas peças que eu dirijo. Eu sempre quero atores. Eu prefiro atores que cantem razoável, que não precisam ser grandes cantores, mas que contem uma história direito. Tem que ser afinado, evidentemente, mas não é o caso do Color Purple, da Cor Púrpura, que todo mundo canta estupendamente bem. Canta muito bem. Mas eu sempre penso que o ator tem que ser ator. Uma coisa chama teatro musical. Então o teatro vem Não é antes. musical teatro. Exatamente. Então não é a ópera. A ópera você tem que cantar muito bem. O teatro o Paulo Altran fez 2 musicais incríveis e foi extraordinário, entendeu? Ele fez My Fair Lady, fez O Homem da La E Mancha. depois o Homem da Mancha. Mas aí tinha um ator extraordinário fazendo aquilo. E o público acredita, né? E o público não sabe se você está semitonando um pouquinho ou não. O público, pouquíssimo, só os chatos um pouco dos musicais é que sabe se você está semitonando Aí ou não. levou a nota tal. Ah, não beltou. Ai, mas esse discurso Não, não me agrada. não é uma preocupação muito maior por parte dessa parte técnica é, de uma pequena grupo que sabe isso e o grande grupo, a grande plateia não vai realmente entender se a pessoa errou a nota, se não errou, se fez, se cantou de peito, se beltou, né? Eu, por exemplo, eu não conheço nada disso. Para mim, se o ator passou a história, me emocionou, atingiu o objetivo. Para mim é a mesma coisa. Evidentemente, você não vai nunca colocar num musical um ator que seja desafinado. Então, você vai correr esse risco. Né? Você vai encontrar um ator afinado, mas que seja um extraordinário ator. Mas eu acho que essas críticas vêm muito mais das pessoas que fazem o teatro musical. Eu faço teatro de prosa esse ano faz 40 anos que eu faço teatro. Sim. Então, Eu assisti você em várias peças. então eu faço teatro, muito teatro prosa, muito teatro musical, mas eu acho que o pessoal as pessoas do teatro musical, não todas, nunca generalizo, Lógico. mas tem essa cobrança boba aquela nota não alcançou, quebrou a nota, não sei, se a pessoa está emocionada, está chorando, quebrar a nota para mim não tem o menor problema. Eu quero que a história não tenho nem como avaliar o pessoal da Cor Púrpura, mas assistir aquele musical, você se emociona, você consegue, você como diretor e eles como atores, conseguem atingir o objetivo em vários momentos. E no final você fica, nossa senhora, o que eu assisti no palco? Então, para mim, eu não vou conseguir avaliar se, nossa, ele errou, se não errou. Para mim, eu saí com o objetivo atingido, que foi ir ao teatro, assistir uma peça boa e que me ainda mais emocionou, né? Conseguiu passar a mensagem. É assim que eu acho, eu acredito no teatro assim, que a pessoa saia diferente de quando ela entrou. E é isso que importa. Com certeza. O Eduardo Bach mandou uma pergunta aqui. Eu vou fazer a pergunta dele com a minha. Ele perguntou se o tema do Aí Vem o Dilúvio tem a ver com a pandemia, com a situação atual. E, basicamente, assim, conta um pouco sobre o que era essa peça. Qual que era a história dessa peça? Bom, a É um história musical dessa... italiano. É um musical italiano, escrito, que é baseado num livro chamado After Me the Deluge. Aí, o Garanei e Giovannini são 2 compositores, eles escreveram um musical em cima desse livro, né? Então, o livro conta a história de um padre de uma determinada aldeia que recebe um telefonema de Deus, que vai haver um segundo dilúvio e que só a aldeia dele se salvaria. Então, o que ele precisa é que ele construa uma arca
Uhum. e coloque as pessoas dentro da arca, e coloque os animais dentro da arca, e que vai haver uma noite de amor, onde todos deverão fazer amor, para que esse filho de cada uma dessas pessoas nasça num novo mundo. Certo. Só que aí alguns conflitos vão acontecendo, algumas coisas vão aparecendo durante a história. Aí Aí, foi. por exemplo, o Totó, que é o único solteiro Que da é o seu aldeia, personagem. que era o personagem que eu fazia, que eu depois comecei a fazer porque eu entrei como coro, né? Uhum. Ele era um personagem que não tinha piu-piu, não tinha peru. Então, Deus dá um biru enorme para ele. E por quê? Por que Porque Deus também dá? aparece uma prostituta na cidade Prostituta, exato. que Aparece uma vai tirar prostituta. todos os moradores que estão ajudando o padre a construir a arca. Exatamente. Essa prostituta aparece, atrapalha todos os planos do padre. Então, o padre, Deus faz com que o Totó seja muito poderoso. Ele casa-se com a prostituta, então todos os casais estão formados. E aí ele pode, então, construir essa arca. Mas para construir a arca, ele precisa de uma madeira. E a madeira é do prefeito da cidade, que é o dono da madeireira. Que Que não não quer acredita, ajudar. que não acredita naquilo, não quer ajudar, até que eles prendem o prefeito e conseguem tirar a madeira, constroem a arca. Só que algumas pessoas não acreditam e ficam, não sobem na arca. Aí mas o dilúvio vem. E aí, Uhum. aí o padre pede ao dilúvio, a Deus, que então interrompa o dilúvio, porque a gente precisa salvar as pessoas que estão naquele lugar. E aí acontece que, como no Que final Deus do fala. musical, Deus para tudo, todo mundo volta, tem uma grande ceia final, e uma cadeira fica vaga para que Deus esteja presente nessa ceia. E aí, evidentemente, o efeito extraordinário da peça, que hoje eu abomino, porque, na verdade, para fazer Ah, sim. aquilo. Aí o padre fala assim: bom, senhor, tem um lugar a mais na mesa. Aí, então, já estou chegando. Aí vem desce uma pombinha e para exatamente na cadeira Não vazia. quero naquele lugar. Mas para fazer isso, essa pombinha ficava presa durante o dia todo num lugar escuro, sem comida. E aí, quando abriam, ele levantava e ela Com procurava a luz, certeza ia sabia que sair ela era voando. treinada, saia correndo para comer naquele lugar. Hoje a gente pode fazer perfeitamente com o drone, Sim. não precisa usar essa. Não, até mesmo um facho de luz você entenderia que é Deus que tá chegando naquele É, lugar. Mas aí você fazia a peça inteira e as pessoas do final falavam, mas a pombinha, né? É Você que se ninguém matava a entendia. peça inteira, a pomba fazia mais sucesso que a gente. Só que a peça, lógico que essa parte da discussão, né, que o padre vai casar, que vai se apaixonar pela filha do prefeito, essas coisas, então tem esses assuntos, mas tem muito até mesmo o tema, né, o lugar na mesa deve haver, das formigas, que é a solidariedade, o trabalho em equipe, que basicamente foi o que o Eduardo perguntou, teria a ver com os temas do que a gente está vivendo na atualidade, que é algo muito individual, né? A gente está vivendo muito no eu, não está vivendo em conjunto e pode ser até que por isso essa pandemia fez com que a gente começasse a se preocupar mais com o outro, né? Tem a ver com o tema da peça, né? Eu acho que sim, a peça fala sobre solidariedade, né? Todos juntos somos fortes, né? Então tem Uhum. esse número da formiguinha que Uma você formiga falou, não move a montanha, mas duas mas formigas formigas podem vê muito movimentar. mais. Então, esse número era muito bonito, porque todo mundo era meio formiguinha, que ia fazendo uma Montando coreografia a muito, árvore. montando a arca. Então, eu acho que a peça tem tudo, eu acho que a peça volta, eu acho que essa era uma peça ótima para esse momento atual, para a gente remontar. Porque ela fala sobre solidariedade, sobre amizade, sobre o amor, sobre valores que eu acho que todos nós deixamos um pouco para trás na medida em que nós começamos a correr muito atrás das coisas pessoais, né? Esquecendo o Uhum. outro, esquecendo o coletivo, né? Então eu acho que é uma peça que tem tudo a ver com esse momento e com a transformação que esse momento está fazendo, né? Na verdade, Sim. claro, muitas pessoas estão morrendo, mas a gente está vendo que os mares estão ficando mais limpos, que o céu está ficando menos poluído. Então as pessoas precisam tomar conhecimento disso. Eu acho que a peça ela tem muita conexão com o presente. Ah, você falou que você entrou em 81, você entrou no coro, 2 meses depois você assumiu o papel do Totó, né? O papel principal. Você só ficou na temporada paulista ou você foi para o Rio de Janeiro? Que no ano seguinte a peça foi para o Rio. Não, fiquei só em São Paulo porque a peça ficou ao mesmo tempo depois. Quando a peça estreou no Rio, a peça Uhum. ainda continuava assim, com muito sucesso em São Paulo. Então o elenco de São Paulo ficou em São Paulo Tá. e aí um outro elenco ficou no Rio de Janeiro, veio para o Rio de Janeiro, um elenco carioca, né? Então eles Uhum. escolheram atores daqui.
Então, as duas produções estavam juntas ao mesmo tempo, simultaneamente. simultaneamente. Então, E eu fiquei em volta São naquele Paulo. assunto, e volta naquele assunto que a gente conversou, basicamente a temporada era de terça a terça a domingo ou a Engenho de Luva era só de quinta a domingo? Não, era de terça a domingo, 2 sessões na quinta, 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo e ninguém reclamava com a voz. Ninguém reclama. E tinha plateia. E não tinha microfone. Era no Teatro Sérgio Cardoso, um teatro imenso, Que é isso. quase 1.000 lugares. Depois ele foi para um teatro ali na Rua São Joaquim, chamado Teatro Liberdade, que agora mudou de nome. Acho que mudou, né? Mudou de nome. Reformaram, parece que foi um teatro muito bonito. Aham. E aí ficou mais um ano ali. A peça ficou quase 3 anos em cartaz. Eu fiquei toda a temporada. Fiquei do começo até o final. Todos Uhum. os espetáculos. Então eu devo ter feito muito mais de 1.000 espetáculos ali. Ah, com certeza. Três anos fazendo 6 dias por semana, três dias com sessão dupla, eram nove apresentações seminais, né? Eduardo está perguntando como é que era a acústica do teatro. Não, Quando você falou que o microfone era aquele microfone da boca de cena e só os protagonistas que tinham microfone é, de cabeça. o Teatro Sérgio Cardoso é um teatro extraordinário, maravilhoso, mas acho que esses grandes musicais, eles são sempre feitos teatros maravilhosos. Né? Você Sim. vai no Teatro Wolff em São Paulo, é um teatro incrível. Você vai no Teatro Abril, não é mais Abril, Renault, também é um teatro maravilhoso. Então, os teatros que esses grandes musicais se apresentam, esses teatros são realmente maravilhosos. Mas, evidentemente, hoje você tem a gente usa microfones incríveis, né? Nós temos agora no Color Purple, na cor púrpura, musicais, microfones do tamanho de uma cabeça de alfinete que nós compramos. Então, Uhum. é incrível a qualidade Então, por isso que eu acho que às vezes as pessoas falam assim, estou cansado de fazer 4 sessões por semana. Tudo que eu mais quero na vida é estar no palco todos os dias. Não Agora é? então, que eu não estou no palco, eu estou desesperado, que eu não estou podendo ir para o teatro. Meu Deus, é minha vida. Eu, quando produzo as peças, né, e quando dirijo, chego de manhã no teatro, saio 3 da manhã do dia seguinte, eu fico lá ajudando a pintar, ajudando a carregar. É a minha vida estar no teatro. Eu sou louco pelo teatro. O teatro é tudo que eu tenho, né? A minha carreira, tudo é feito no teatro. A televisão é uma coisa que aconteceu ali, ao É um rolar, poucas vezes. complemento. É um complemento. Cinema também. Mas estar no teatro, para mim, não tem nada de vaidade, não tem nada de glamour. É trabalho mesmo, entendeu? Eu não tenho o menor problema em varrer o palco, eu não tenho o menor problema. Uma vez eu trouxe um diretor americano para dirigir uma peça minha, e Uhum. produzir, e eu estava na cidade, a peça acontecia na cidade, ele me viu chegando com um saco plástico preto, sabe aqueles de lixo, na cabeça, Sim, cheio de sim. coisas para a peça. E ele falou assim, mas o que é isso? Eu falei assim, o que é isso o quê? Assim, É você, teatro. você é a estrela da peça. Eu falei assim, não, mas aqui no Brasil é assim, é teatro. Eu for daqui tipo uma 25 de março que tem em São Paulo, tô Aham. aqui comprando coisas. Na verdade, claro que tinha outros produtores, claro que tinha um produtor executivo, tá? Mas o prazer de comprar, de escolher as coisas para produzir, é uma coisa que não é para ser pobre, não é isso. Eu quero ser rico. Né? Mas eu gosto, é uma coisa de gostar de fazer. Eu gosto de montar um cenário, eu gosto de ajudar a despendurar refletor. Eu adoro teatro. Né? E isso faz com que o seu conhecimento da parte do teatro em si fica muito maior, fica muito mais profundo e você consiga entender o trabalho como um todo, não simplesmente, eu sou o ator, eu só tenho que ir lá para fazer o meu papel. Não, eu tenho que entender. Para aquela peça acontecer, eu tenho que saber tudo o que acontece, né, no teatro. Eu Ninguém que me engana. antigamente tinha, né? Mas, Ninguém me engana. Porque sim. eu sei música, então eu estudei música durante 12 anos. Então, se tem uma Uhum. coisa errada na partitura, ninguém vai me enganar. Eu olho lá, está errado, não está, o tempo não está esse, o compasso não é esse, está errado, olha isso. Então, tem uma coisa na luz? Não, a luz está errada, eu não gosto dessa luz, eu gosto de outra luz. Aquece mais aqui. Mas tudo um trabalho conjunto. Embasado. É. Então eu sei do que eu estou falando, eu sei da música, eu sei da luz, eu sei da dança, eu fui bailarino. Então, ó, não esticou o pé, essa peça tem o pé esticado, o pé. Então, tudo eu sei olhar.
Mas claro que eu E, respeito o trabalho de todas as pessoas que fazem a peça. assim, precisa, né? Porque é aquela coisa, a gente faz o nosso trabalho, mas consegue ter esse olho clínico, mas você tem que passar a responsabilidade, né, para os funcionários que vão fazer esse determinado serviço. Tadeu, nessa peça teve a participação de uma amiga muito forte na sua vida, que marcou muito sua vida, que também é lá de Ribeirão Preto, né? Exatamente, a Silvia Massari. É engraçado porque também ela era da patinação. Só que a patinação ela era dividida. Ela começou em 1960 e pouco, que é onde eu não estava. Uhum. Eu entrei em 70 e pouco. E a Silvia Massari estava, que ela é mais ou menos uns 10 anos mais velha do que eu. Ela não vai gostar disso, mas eu vou falar. Você fala que é só um pouquinho. Só um pouquinho. E aí, todo mundo, e ela saiu da patinação para ir para São Paulo para ser atriz da TV Tupi, que era a televisão da época. O meu sonho era um dia fazer a novela na TV Tupi. E aí falava-se muito da Silvia Massari, muito da Silvia Massari, muito da Silvia Massari. E aí, quando eu chego em São Paulo, quando eu vou fazer o dilúvio, quem entra no lugar da menina que ia fazer a minha mulher era a Silvia Massari. Somos amigos, hoje somos irmãos, né? Eu só falo com ela 3 vezes por dia aqui no Rio. A gente é afastado agora por causa da pandemia. Infelizmente. Mas ela é minha irmã, uma das pessoas que eu mais amo na vida. E teve uma coisa muito interessante que a gente fez essa peça lá em 1981. E 2011, 30 anos depois, eu fiz uma outra peça com ela. Já tinha feito outras, mas em 2011 eu fiz uma outra peça com ela chamada Baby, o musical, e que a gente fazia um casal também nessa peça. E só que isso não é nós não estava escrito na peça. Nós nessa peça comemorávamos 30 anos de casados. Aquelas coincidências que o destino marca a vida da gente. Exatamente. Eu casei com ela em 81 no dilúvio e comemorei 30 anos de casado com ela na peça, que os personagens eram casados há 30 anos Sim. em Baby. Aham. Ó, o E, Flávio Barbosa, meu amigo. e desse tempo, quem mais que marcou você essa peça? Além de ser, lógico, o seu primeiro trabalho, mas tem alguma história que marcou, alguma situação que você pode compartilhar? Que você se lembra também, porque já passamos quase 40 50, anos. 40 anos. Na verdade, eu tenho uma lembrança, mas que eu não consigo verbalizar, que é uma lembrança do dia que eu estreiei como Totó. Eu não conseguia dormir, mas é um sentimento que eu nunca mais tive na vida. Só foi naquela noite. Foi Então, realmente a noite de estranho. foi uma coisa que me conectou com o universo e o universo disse, era isso que você tinha que ser. Né? Então, é uma coisa tão extraordinária, é uma energia tão incrível que eu não consigo verbalizar e não consigo nem lembrar como que ela foi. Mas eu me lembro que foi uma coisa muito especial no dia que eu estreiei. Eu fiquei... Eu nunca tive dúvidas que eu seria artista na vida, né? Desde pequenininho. Mas nesse dia eu falei assim, eu vou ser para sempre, isso é para sempre. Só que sempre tenho medo. E depois dessa peça? Quando é que será que acontecerá a segunda peça? E a terceira? E a quarta? Como é que você vai viver durante a vida inteira disso que você escolheu? E aí é que vale a pena você ser um empreendedor, de você produzir as suas coisas. Eu produzi muitas coisas que eu fiz. Não, e ainda mais você estrear com uma peça com mega sucesso que foi, né? O Aí Vem o Dilúvio. Você já chegar numa peça, você ficar 3 anos em cartaz, 9 apresentações semanais, com certeza você fala assim, não, desculpa, mas isso não é a realidade de um ator, né? A preocupação deve ficar muito grande, né? Eu tenho dado sorte, fiz muitos fracassos na vida, mas também fiz muitos sucessos. Então, acho que... Aprendizado, né? Hã? Foram aprendizados, né? Exatamente. Sempre você aprende alguma coisa. O fracasso te ajuda a entender muitas coisas também. E por que você escolheu aquela peça, onde está o erro, para você crescer, te ajuda muito. Mas eu tenho feito, graças a Deus, muito sucesso, então acho que isso é bom. Acho que isso o universo tem me mostrado que eu caminhei onde eu queria mesmo. E seus pais, seus familiares, como é que foi quando eles te viram aqui no palco? Olha, a Como minha foi o mãe... evento? O meu pai já tinha morrido nesse momento. Ah, tá. Ele morreu, ele morreu em 79, então minha mãe é que viu. Minha mãe, no começo, achava um pouco esquisito essa história de ser ator, como é que vai viver disso e tal. Mas ela já tinha trabalhado também, né? Quer dizer, tinha feito um teatro amador, né? Minha mãe tinha sido atriz do Teatro Amador em Cravinhos, que é uma cidade do interior, pertinho de Ribeirão Preto.
Aham. onde ela nasceu. Mas ela não queria muito não que eu fosse, ela queria que eu tivesse uma profissão diferente, que não tivesse preocupação econômica, como se todas as profissões não têm preocupação econômica. Lógico. Claro que eu sempre tive preocupações econômicas, claro que há momentos melhores, momentos piores. É, ela ficou muito feliz, evidentemente, quando ela me viu fazendo televisão, então ela achou que ali é que eu ficaria muito Aí rico. tem que ter a segurança, né? Exato, tem a segurança. E, na verdade, não é assim que a coisa acontece. Eu fiz também muito sucesso no começo da carreira de televisão por causa do personagem que eu fiz, que foi incrível, um personagem de 6 capítulos, que repercutiu incrivelmente. Para mim foi muito bom, que me manteve na televisão durante muitos anos. Né? Eu fiquei muito tempo na TV Só Globo. para o parênteses, para quem não está se recordando, o Tadeu começou no Dono do Mundo, na novela que ele era noivo da Malu Mader, que é rifada e que o Antônio Fagundes, né, tira a virgindade dela e aí você acaba se matando por causa da decepção amorosa, né? Ele era seu patrão. Exatamente. Mas essa novela foi uma. Imagina, além da importância dela, para você que está entrando numa televisão, você já começar atuando com esses dois, te marcou para o resto da vida, né? Foi, e a imprensa também deu um destaque muito especial a mim, que eu não entendi também por quê, mas quando estreou a novela, teve uma página inteira de jornal comigo, com capa, escrito assim, 1 semana para conquistar a fama. Eu não sabia. Na verdade, eu não lembrava mais nem como eu tinha feito a novela, porque a novela foi gravada, eu gravei aqueles 2 primeiros meses, eles continuaram gravando, já não era nem contratado mais da Globo, e depois eu fiz um contrato longo com eles, mas aí Uhum. depois no meio da semana teve uma outra matéria comigo e no final de semana uma outra capa dizendo o adeus. Espera um pouco, o povo vai entrando. Tadeu? Oi, Tadeu. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom e você? Essa música te traz alguma coisa à mente? Caramba, isso me traz tudo à mente. Na verdade, eu só existo por causa dessa música. Não é verdade? É uma música que de 81, mas ainda deve mexer bastante com você, né? Muito. Foi um momento muito especial da minha vida, porque foi aí que tudo começou, né? Eu estava fazendo a escola de teatro e fiz o Aham. teste. Aí passei para fazer essa peça. Tá. Antes da gente começar a falar sobre a peça, né, que é o tema da nossa live de hoje, queria agradecer a sua presença, por ter aceito. Só passar um aviso para o pessoal. Essa live vai estar salva. Caso vocês não consigam ver agora ao vivo, vai estar no nosso Instagram. Depois eu vou colocar também no nosso YouTube. E também tinha um recado para dar. Depois eu vou perguntar até para o Tadeu se ele quer algum fundo de auxílio, né? Que no nosso caso, dessa semana, a gente está fazendo com o fundo Marlene Collet, que vocês podem ajudar o pessoal da classe artística, né, que conseguir se sustentar durante essa pandemia. Então, o que vocês puderem ajudar, fundomarlenecollet.com.br, e aí está aí para vocês ajudarem. Tadeu, se tem alguma instituição de caridade que você queira divulgar para o público poder auxiliar? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro com uma campanha junto com a PTR, que é a Associação de Produtores de Teatro, e a PTR já conseguiu auxiliar 1.000 pessoas com um vale de R$ 500. Então, o que a gente precisa agora é conseguir mais dinheiro para começar a recarregar esses cartões dessas pessoas, para que a gente possa ajudá-las novamente, porque todas precisam sempre de dinheiro, precisam comer o tempo inteiro, né? Sim, a gente precisa pagar as nossas contas, a gente precisa se sustentar e, infelizmente, a gente não sabe quando é que a gente voltará aos palcos, né? Exatamente. E você está bem? Está tudo bem aí? Você está onde? Está no Rio de Janeiro? Estou no Rio de Janeiro, trancado aqui em casa. A coisa é grave, as pessoas às vezes não acreditam, às vezes são negacionistas, mas na verdade é importante que a gente fique em casa porque a coisa não é fácil. Com certeza. E está produzindo alguma coisa? Não precisa falar. Não. Mas está trabalhando. Estou trabalhando, a gente está preparando a excursão da Cor Púrpura, que a gente pensa em fazer a partir do final do ano, ou começo do ano que vem. Tudo vai depender de como as coisas vão se desenrolar nessa história, né?
E Já que você falou da cor púrpura, eu ia tocar no final, né, que foi o último trabalho que, né, foi pego por causa desse vírus, dessa pandemia. Quais são os planos que vocês têm, então, para o musical? bom, Começou a, essa temporada? a gente vai ter uma temporada no Rio, mais uma temporada em São Paulo. Vamos fazer depois Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Santos, Campinas. Santos, Campinas, eu acho que é isso. Temos, acho que, 7 cidades para fazer depois. Entre o final desse ano e o começo do ano que No vem. ano que vem, exatamente. Né, esperando que a gente consiga sair de casa e consiga ocupar os espaços. Tomara, vamos ver. Né? Tadeu, deixa eu perguntar uma coisa. Você é ator, diretor, produtor, vernista, pianista, só que a gente tem que, para começar a sua história, a gente tem que ir lá atrás, na cidade de Ribeirão Preto, num Tadeu Aguiar patinador, né? Fala pra gente um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que tudo começou na minha história artística com essa história da patinação. Né? Tinha uma companhia de patinação do Clube Palestra Itália e eu comecei a estudar patinação, enfim, e acho que a minha coisa musical vem daí. A professora era uma professora incrível, dona Lígia Requena, e ela tinha um Isso. gosto musical incrível, e acho que toda a minha formação musical também depende disso, além de eu ter estudado piano a vida inteira, mas a questão da dança, a questão do show business, vem desse momento da patinação artística de Ribeirão Preto. Você conseguir entender que o teatro que você já fazia no colégio é uma junção de todas essas áreas. Exatamente, porque na verdade, a partir do momento a partir do momento que eu entrei na patinação, eu comecei a ver filmes musicais, porque toda a patinação, a gente buscava inspiração nos musicais, para poder fazer as coreografias, para poder realizar os números. Por exemplo, eu dancei muito tempo o número do Singing in the Rain. Então, se a gente assistiu os filmes, assistia os musicais da Metro. Então, isso tudo foi formando a minha personalidade artística, né? Então, eu acho que eu devo muito à patinação, mas muito mesmo. E também é muita essa professora, né, que foi a que cuidava da equipe de patinação, ela e o marido dela, né, pelo que Ela você e o falou. marido, o seu Requião, né? Eram duas pessoas incríveis, pessoas amáveis, pessoas enfim, incríveis na minha vida. Acho que tudo eu devo a eles. E, Tadeu, aí você chegou a fazer teatro com o pessoal do colégio, né, no grupo Ideia de Teatro. Isso. Aí eu fiquei fazendo. Aí eu entrei na escola, fazia colégio, né, ginásio, e a gente montou um grupo de teatro amador dentro da escola, o grupo Ideia de Teatro. Nós fizemos muitas peças infantis, muito Maria Clara Machado, peças que nós escrevíamos também. Também quando a gente queria mudar alguma coisa na escola, a gente estava num momento muito difícil da ditadura militar, então você não Uhum. podia falar muito abertamente, então a gente usava enfim, de outras falas para poder conseguir chegar até os diretores da escola. Então a gente, por exemplo, se quisesse mudar alguma coisa da escola e não poderia falar diretamente, a gente produzia uma pequena cena, apresentava, e 80% das vezes a gente conseguia modificar a partir da arte. Isso daí, ontem eu estava até falando com o Jamil, né, o Jamil Dias, professor de história do teatro, diretor, essas coisas. A gente estava conversando sobre a formação da plateia, né, que é algo que, para mim, eu acho que funcionou através dos meus pais, do incentivo dos meus pais de me levar no teatro, mas é algo que eu até peguei numa entrevista sua, que você fala que chega uma hora em que você começa a ver a plateia só gente de cabelinho branco, e aí você cria, né, a sua ação de levar o teatro para o colégio e para as crianças, né, de colégios para poderem ir se formando como público de teatro, né? Exatamente. Porque, na verdade, a gente precisa renovar esse público teatral, né? A gente tem... Eu já sou homem de cabelo branco, mas a gente vê na plateia muito aquelas senhorinhas que vão ao teatro toda semana e tal. Mas a gente não vê quase jovens e adolescentes como a gente vê nos países da Europa, né? Como a gente vê nos Estados Unidos. Pessoas que realmente gostam de teatro são jovens. Então, eu acho que a gente precisa colocar o bichinho do teatro na vida desses meninos. Então, há 25 anos que a gente faz um projeto chamado Teatro Jovem,
E ele leva espetáculos de muita qualidade, com produções incríveis, dentro das escolas, para bater papo com esses meninos e transformá-los em espectadores de teatro. E é muito bacana ver o crescimento, porque no começo a gente tinha muito pouco espectador nas escolas. Então hoje, por exemplo, quando um espetáculo nosso chega no colégio, já é casa lotada. Então você percebe que você criou um público realmente, que esses meninos realmente querem ver o espetáculo de teatro. Até o Diogo aqui está falando, né, sobre o que pode ser feito para fazer com que as pessoas tenham essa cultura de teatro. Uma dessas é isso, né, ter grupo teatral dentro do próprio colégio e oferecer, né, porque a gente sabe que o Brasil é tão rico, você tem uma variedade cultural, uma variedade musical tão grande que tem que ser explorado, tem que ser aproveitado, e não ficar só dependendo do eixo Rio-São Paulo para levar produções para fora, mas o pessoal de fora também trazer produções deles aqui para o público paulistano e para o público carioca. Claro, sempre é muito difícil essa questão da viagem, até para a gente sair daqui é muito difícil, por questões econômicas até. Mas o importante é que os grupos também funcionem nas suas cidades, né? Que eles criem um espaço para eles dentro da própria cidade. Né? Porque o Rio de Janeiro, São Paulo, está saturado de gente, a gente tem milhões de desempregados, e nessas cidades a gente precisa formar núcleos deles apresentando suas peças nos seus locais. Porque não adianta a gente ter tanto Rio-São Paulo e não ter um grupo excelente com produções incríveis em cada cidade. Mas isso depende do empenho, depende se a pessoa é realmente empreendedora e ela quer realmente fazer um espetáculo de categoria. Eu acho que nisso ela vai formando o público. Por exemplo, a gente tinha Corpo Ideia de Teatro em Ribeirão Preto, quando a gente apresentava as peças, imediatamente a gente vendia os ingressos, porque sabiam que era a qualidade de espetáculos a partir daquele grupo daquela cidade. Né? Não é porque é um grupo amador que tem que ser de uma baixa qualidade. Não precisa ser uma produção, não se espera de uma produção que tenha, né, um patrocínio, um dinheiro tão grande nessa parte, mas por você fazer algo de qualidade já supre essa falta de dinheiro, às vezes, né? Mas eu acho que às vezes não é nem dinheiro. Você ser criativo, você não precisa ter tanta grana. Né? A gente produz musicais que às vezes as pessoas pensam que custaram milhões. Esses musicais que nós estamos fazendo, por exemplo. E a gente faz com pouco dinheiro, faz correndo atrás de apoios. Né? O Diogo está falando aqui que lá em Fortaleza, só falo que só tem público se o ator é global. Eu acho que não é isso. Eu acho que se a qualidade é boa, se vem com um nome, eu acho que as coisas acontecem. Eu já fui com ator global para Fortaleza e não tive público. Né? Eu, durante o tempo, também fui ator global. Né? Então, eu fazia muitas novelas. Mas e nem por isso significava que eu talvez tivesse garantia de público. Mas pode ser uma ajuda na divulgação. Isso, ajuda na divulgação. Até as pessoas falam assim, mas você é mais fácil conseguir dinheiro quando o ator é global, para conseguir um patrocínio. Não é verdade. Se você tem um bom projeto, por exemplo, nenhuma das minhas peças eu tive atores estrelas globais. E sempre consegui os patrocínios. Mas você tem que ter um projeto, uma ideia, tem que ter um conceito. Não pode simplesmente você querer produzir aquela peça só por produzir. Você tem que ter um desejo de produzir aquilo, né? Então, vamos ver. E entrando já no tema, o Aí Vem o Dilúvio era uma peça que basicamente você não tinha nenhum ator dito global, não tinha nenhum ator de importância televisiva, né, que era o meio de comunicação na época, e ficou quase 3 anos em cartaz a temporada. Exatamente. Mas aí você via que tinha uma coisa de qualidade, tinha uma história que o público queria assistir. Então, é que eu sempre falo, você tem que oferecer ao público um espetáculo que ele fala assim, puxa, valeu a pena pagar esse ingresso. Então, eu acho que é isso que está faltando. Às vezes as pessoas, não que você não possa fazer um espetáculo que seja todo pano preto e um banquinho. Às vezes o conceito é esse, o texto é tão extraordinário, o ator é maravilhoso e a coisa funciona. Mas eu acho que se você puder embrulhar isso melhor, eu acho que é mais fácil de você vender o seu produto. O teatro é um produto, é produto de ideias. Né? Você quer vender a sua ideia para alguém. Né? Então, por isso que a Broadway, o West End, produzem espetáculos tão incríveis e tem público sempre. Né? Mesmo os espetáculos off-Broadway ou off-Broadway nos Estados Unidos, tem um pensamento de produção bacana. Então, eu acho que falta a gente oferecer mais para o público. Acho que a gente afastou o público um pouco disso. Fred Silveira entrou, meu amigo.
O povo que vai entrando, muito obrigado por vocês estarem. Lembrando, a conversa vai estar sendo salva e depois a gente vai colocar inteira aqui no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. Estamos conversando com o ator e diretor Tadeu Aguiar, que vai falar sobre o seu primeiro musical, o seu primeiro episódio, que era o Aí Vem o Dilúvio, em 1981. Mas para isso você teve que sair lá de Ribeirão Preto e vir para São Paulo para fazer EAD, né? Só que você não chegou a completar o curso, não foi? Não, não completei porque no meio da história da EAD eu fui fazer um teste para o Aí Vem o Dilúvio, que é esse musical, e passei no teste. Como é que foi esse teste e o que tem de diferente desse teste daquela época para os testes de agora? Mudou alguma coisa? Eu acho que não mudou muita coisa, não. Na verdade, o coro era um momento muito diferente. Tecnologicamente, a gente não tinha esses microfones maravilhosos que se tem hoje, né? Então, eram shotguns que deixavam na boca do palco e os atores principais, os protagonistas, tinham o microfone de cabeça. Mas eram ainda muito, muito, muito primitivos, né? Então, às vezes falhava, uma coisa... Mas foi a primeira vez que se viu no Brasil uma produção dessa forma. Mas os testes foram iguais. Eu me lembro que para teste de dança, eu voltei para casa durante 2 ou 3 dias, eu colocava o pé numa bacia com água e sal, de tanta dor no pé, de tanto que eu tive que dançar para poder conseguir o papel. Conseguir ser couro no Isso, você entrou como couro, né? Entrei como couro. E, então você tinha que cantar, tinha que interpretar. Então eles escolheram realmente, acho que eram 22 ou 23, 24 atores, que eram só no coro, muito bacanas. São jovens que estavam começando a carreira e que tinham uma preparação muito grande para isso, né? O que eu vejo hoje em dia, por exemplo, nos atores de musicais, não a sua maioria, mas muitos, é que se preocupam muito em cantar, mas não se preocupam muito em cursar uma escola de teatro. Certo. Então, às vezes, você vê o cara tem uma linda voz, mas você não vê nada dentro dele, a não ser a voz. Então, acho que falta esse trabalho de interiorização de personagem, e é isso que eu sempre trabalho nas peças que eu dirijo. Eu sempre quero atores. Eu prefiro atores que cantem razoável, que não precisam ser grandes cantores, mas que contem uma história direito. Tem que ser afinado, evidentemente, mas não é o caso do Color Purple, da Cor Púrpura, que todo mundo canta estupendamente bem. Canta muito bem. Mas eu sempre penso que o ator tem que ser ator. Alguma coisa chama teatro musical. Então o teatro vem antes. Musical, teatro. Exatamente. Então, não é a ópera. A ópera você tem que cantar muito bem. O teatro, o Paulo Autran fez 2 musicais incríveis e foi extraordinário. Entendeu? Ele fez My Fair Lady, fez O Homem da La Mancha. E depois O Homem da La Mancha. Mas aí tinha um ator extraordinário fazendo aquilo. E o público acredita, né? E o público não sabe se você está semitonando um pouquinho ou não. O público, pouquíssimo, só os chatos um pouco dos musicais é que sabe se você está semitonando. Ele errou a nota tal. Não beltou. Mas esse discurso não me agrada. Não uma preocupação muito maior por parte dessa parte técnica de uma pequena grupo que sabe isso, e o grande grupo, a grande plateia não vai realmente entender se a pessoa errou a nota, se não errou, se fez, se cantou de peito, se beltou, né? Eu, por exemplo, não conheço nada disso. Para mim, se o ator passou a história, me emocionou, atingiu o objetivo. Para mim é a mesma coisa. Evidentemente, você não vai nunca colocar num musical um ator que seja desafinado. Então, você vai correr esse risco. Né? Você vai encontrar um ator afinado, mas que seja um extraordinário ator. Mas eu acho que essas críticas vêm muito mais das pessoas que fazem o teatro musical. Eu faço teatro de prosa esse ano faz 40 anos que eu faço teatro. Então, eu assisti você em várias peças. Então, eu faço muito teatro de prosa, muito teatro musical, mas eu acho que o pessoal, as pessoas do teatro musical, não todas, nunca generalizo, mas tem essa cobrança boba, aquela nota não alcançou, quebrou a nota, se a pessoa está emocionada, está chorando, quebrar a nota para mim não tem o menor problema. Eu quero que a história... Não tenho nem como avaliar o pessoal da Cor Púrpura, mas
assistir aquele musical, você se emociona, você consegue, você como diretor e eles como atores, conseguem atingir o objetivo em vários momentos. E no final você fica, nossa senhora, o que eu assisti no palco? Então, para mim, eu não vou conseguir avaliar se, nossa, ele errou, se não errou. Para mim, eu saí com o objetivo atingido, que foi ir ao teatro, assistir uma peça boa e que me ainda mais emocionou, né? Conseguiu passar a mensagem. É assim que eu acho, é assim que eu acho. Eu acredito no teatro assim, que a pessoa saia diferente de quando ela entrou. E é isso que importa. Com certeza. O Eduardo Bach mandou uma pergunta aqui. Eu vou fazer a pergunta dele com a minha. Ele perguntou se o tema do Aí Vem o Dilúvio tem a ver com a pandemia, com a situação atual. E, basicamente, assim, conta um pouco sobre o que era essa peça. Qual que era a história dessa peça? Bom, a Que é um história dessa... musical italiano. É um musical italiano, escrito, que é baseado num livro chamado After Me the Deluge. Aí, o Garanei e Giovannini são dois compositores, eles escreveram um musical em cima desse livro, né? Então, o livro conta a história de um padre de uma determinada aldeia que recebe um telefonema de Deus, que vai haver um segundo dilúvio e que só a aldeia dele se salvaria. Então, o que ele precisa é que ele construa uma arca e coloque as pessoas dentro da arca e coloque os animais dentro da arca e que vai haver uma noite de amor onde todos deverão fazer amor para que esse filho de cada uma dessas pessoas nasça num novo mundo. Certo. Só que aí alguns conflitos vão acontecendo, algumas coisas vão aparecendo durante a história. Aí, por exemplo, o Totó, que é o único solteiro da aldeia, que era o personagem que eu fazia, que eu depois comecei a fazer porque eu entrei como coro, né? Ele era um personagem que não tinha piu-piu, não tinha peru. Então, Deus dá um peru enorme para ele. E porque Deus também aparece uma prostituta na cidade que vai tirar todos os moradores que estão ajudando o padre a construir a arca. Exatamente. Essa prostituta aparece, atrapalha todos os planos do padre. Então, o padre, Deus faz com que o Totó seja muito poderoso. Ele casa-se com a prostituta, então todos os casais estão formados. E aí ele pode, então, construir essa arca. Mas para construir a arca, ele precisa de uma madeira. E a madeira é do prefeito da cidade, que é o dono da madeireira. Que não acredita naquilo, não quer ajudar, até que eles prendem o prefeito, conseguem tirar madeira, constroem a arca. Só que algumas pessoas não acreditam e ficam, não sobem na arca. Mas o dilúvio vem. E aí, aí o padre pede ao dilúvio, a Deus, que então interrompa o dilúvio, porque a gente precisa salvar as pessoas que estão naquele lugar. E aí acontece que, como no final do musical, Deus para tudo, todo mundo volta, tem uma grande ceia final, e uma cadeira fica vaga para que Deus esteja presente nessa ceia, e aí, evidentemente, o efeito extraordinário da peça, que hoje eu abomino, porque, na verdade, para fazer aquilo... Aí o padre fala assim, bom, senhor, tem um lugar a mais na mesa. Aí, então, já estou chegando, aí ele desce uma pombinha e para exatamente na cadeira vazia. Mas para fazer isso, essa pombinha ficava presa durante o dia todo num lugar escuro, sem comida. E aí, quando abriam, ele levantava e ela procurava a luz, sabia que ela era treinada, saia correndo para comer naquele lugar. Hoje a gente pode fazer perfeitamente com o drone, não precisa usar essa... Não, até mesmo um facho de luz você entenderia que é Deus que tá chegando naquele lugar. Mas aí você fazia a peça inteira e as pessoas do final falavam, mas a pombinha, né? Você se matava a peça inteira, a pomba fazia mais sucesso que a gente. Só que a peça, lógico que essa parte da discussão, né, que o padre vai casar, que vai se apaixonar pela filha do prefeito, essas coisas, então tem esses assuntos, mas tem muito até mesmo o tema, né? O lugar na mesa deve haver, das formigas, que é a solidariedade, o trabalho em equipe, que basicamente foi o que o Eduardo perguntou. Teria a ver com os temas do que a gente está vivendo na atualidade, que é algo muito individual, né? A gente está vivendo muito no eu, não está vivendo em conjunto, e pode ser até que por isso
essa pandemia fez com que a gente começasse a se preocupar mais com o outro, né? Tem a ver com o tema da peça, né? Eu acho que assim, a peça fala sobre solidariedade, né? Todos juntos somos fortes, né? Então tem Uhum. esse número da formiguinha que Uma você formiga falou, não move a montanha, mas duas mas as formigas formigas podem moveram muito movimentar. mais. É. Então esse número era muito bonito, porque todo mundo era meio formiguinha, que ia fazendo uma Monta coreografia na muito, arca. ia montando a arca. Então eu acho que a peça tem tudo, eu acho que a peça volta, eu acho que essa é uma peça ótima para esse momento atual, para a gente remontar. Porque ela fala sobre solidariedade, sobre amizade, sobre o amor, sobre valores que eu acho que todos nós deixamos um pouco para trás na medida em que nós começamos a correr muito atrás das coisas pessoais, né? Esquecendo o Uhum. outro, esquecendo o coletivo, né? Então eu acho que é uma peça que tem tudo a ver com esse momento e com a transformação que esse momento está fazendo, né? Na verdade, Sim. claro, muitas pessoas estão morrendo, mas a gente está vendo que os mares estão ficando mais limpos, que o céu está ficando menos poluído. Então as pessoas precisam tomar conhecimento disso. Eu acho que a peça ela tem muita conexão com o presente. Ah, você falou que você entrou em 81, você entrou no coro, 2 meses depois você assumiu o papel do Totó, né? O papel principal. Você só ficou na temporada paulista ou você foi para o Rio de Janeiro? Porque no ano seguinte a peça foi para o Rio. Não, fiquei só em São Paulo porque a peça ficou ao mesmo tempo depois. Quando a peça estreou no Rio, a peça Uhum. ainda continuava assim, com muito sucesso em São Paulo. Então o elenco de São Paulo ficou em São Paulo Tá. e aí um outro elenco ficou no Rio de Janeiro, veio para o Rio de Janeiro, um elenco carioca, né? Então eles escolheram Aham. atores daqui. Então as duas produções estavam juntas ao mesmo tempo, Simultaneamente. simultaneamente. Então E eu fiquei em volta São naquele Paulo. assunto, e volta naquele assunto que a gente conversou. Basicamente, a temporada era de terça a terça a domingo ou a Elenho de Luva era só de quinta a domingo? Não, era de terça a domingo, 2 sessões na quinta, 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo e ninguém reclamava com a voz. Ninguém reclama. E tinha plateia. E não tinha microfone. Era no Teatro Sérgio Cardoso, um teatro imenso, Que é isso. quase 1.000 lugares. Depois ele foi para um teatro ali na Rua São Joaquim, chamado Teatro Liberdade, que agora mudou de Esse não nome. tem- Acho que mudou, né? Mudou de nome. Reformaram, parece que foi um teatro muito bonito. Aham. E aí ficou mais um ano ali. A peça ficou quase 3 anos em cartaz. Eu fiquei toda a temporada. Fiquei do começo até o final. Todos Uhum. os espetáculos. Então eu devo ter feito muito mais de 1.000 espetáculos ali. Ah, com certeza. 3 anos fazendo 6 dias por semana, três dias com sessão dupla, eram nove apresentações seminais, né? Eduardo está perguntando como é que era a acústica do teatro. Não, a Cadê acústica, você falou que o microfone era aquele microfone da boca de cena e só os protagonistas que tinham microfone é, de cabeça. o Teatro Sérgio Cardoso é um teatro extraordinário, maravilhoso, mas acho que esses grandes musicais, eles são sempre feitos teatros maravilhosos. Né? Você Sim. vai no Teatro Wolff em São Paulo, é um teatro incrível. Você vai no Teatro Abril, não é mais Abril, Renault, também é um teatro maravilhoso. Então, os teatros que esses grandes musicais se apresentam, esses teatros são realmente maravilhosos. Mas, evidentemente, hoje você tem a gente usa microfones incríveis, né? Nós temos agora o Color Purple, a cor púrpura, musicais, microfones que do tamanho de uma cabeça de alfinete que nós compramos. Então, Uhum. é incrível a qualidade Então, por isso que eu acho que às vezes as pessoas falam assim, estou cansado de fazer 4 sessões por semana. Tudo que eu mais quero na vida é estar no palco todos os dias. Não Agora é? então que eu não estou no palco, eu estou desesperado, que eu não estou podendo ir para o teatro. Meu Deus, é minha vida. Eu quando produzo as peças, né, e quando dirijo, chego de manhã no teatro, saio 3 da manhã do dia seguinte, eu fico lá ajudando a pintar, ajudando a carregar. É a minha vida estar no teatro. Eu sou louco pelo teatro. O teatro é tudo que eu tenho, né? A minha carreira, tudo é feito no teatro. A televisão é uma coisa que aconteceu ali, ao É um rolar, poucas complemento. vezes. É um complemento. Cinema também. Mas estar no teatro, para mim, não tem nada de vaidade, não tem nada de glamour. Tralho mesmo, entendeu? Eu não tenho o menor problema em varrer o palco, eu não tenho o menor problema. Uma vez eu trouxe um diretor americano para dirigir uma peça minha e Uhum. eu produzi, e eu estava na cidade, a peça acontecia na cidade, ele me viu chegando com um saco plástico preto, sabe aqueles de lixo, na cabeça, Sim, cheio de sim. coisas para a peça. E ele falou assim, mas
o que é isso? Assim, o que é isso o quê? Assim, É teatro. você é a estrela da peça. Assim, não, mas aqui no Brasil é assim, é teatro. Eu for aqui tipo uma 25 de março que tem em São Paulo, estou Aham. aqui comprando coisas. Na verdade, podia, claro que tinha outros produtores, claro que tinha o produtor executivo, tá, mas o prazer de comprar, de escolher as coisas para produzir, é uma coisa que não é para ser pobre, não é isso, eu quero ser rico. Né? Mas eu gosto, é uma coisa de gostar de fazer, eu gosto de montar um cenário, eu gosto de ajudar a despendurar refletor, eu adoro teatro. Né? E isso faz com que o seu conhecimento da parte do teatro em si fica muito maior, fica muito mais profundo e você consiga entender o trabalho como um todo, não simplesmente, eu sou o ator, eu só tenho que ir lá para fazer o meu papel. Não, eu tenho que entender, para aquela peça acontecer, eu tenho que saber tudo o que acontece, né, no teatro. Eu Ninguém me engana. criativamente tinha, né, mas, Ninguém me engana. Porque sim, eu sei música, então eu estudei música durante 12 anos. Então, se tem uma uhum. coisa errada na partitura, ninguém vai me enganar. Eu olho lá, está errado, não está, o tempo não está esse, o compasso não é esse, está errado, olha isso. Então, tem uma coisa na luz? Não, a luz está errada, eu não gosto dessa luz, eu gosto de outra luz. Aquece mais aqui. Mas tudo um trabalho conjunto. Embasado. É. Então eu sei do que eu estou falando, eu sei da música, eu sei da luz, eu sei da dança, eu fui bailarino. Então, ó, não esticou o pé, essa peça tem o pé esticado, o pé. Então, tudo eu sei olhar. Mas claro que eu E respeito o trabalho de todas as pessoas que fazem a peça. sim, precisa, né? Porque é aquela coisa, a gente faz o nosso trabalho, mas consegue ter esse olho clínico, mas você tem que passar a responsabilidade, né, para os funcionários que vão fazer esse determinado serviço. Tadeu, nessa peça teve a participação de uma amiga muito forte na sua vida, que marcou muito sua vida, que também é lá de Ribeirão Preto, né? Exatamente, a Silvia Massari. É engraçado porque também ela era da patinação. Só que a patinação ela era dividida, ela começou em 1960 e pouco, que é onde eu não estava, eu Uhum. entrei em 70 e pouco, e a Silvia Massari estava, que ela é mais ou menos uns 10 anos mais velha do que eu. Ela não vai gostar disso, mas eu vou falar. Você fala que é só um pouquinho. Só um pouquinho. E aí, todo mundo, e ela saiu da patinação para ir para São Paulo para ser atriz da TV Tupi, que era a televisão da época. O meu sonho era um dia fazer a novela na TV Tupi. E aí falava-se muito da Silvia Massari, muito da Silvia Massari, muito da Silvia Massari. E aí, quando eu chego em São Paulo, quando eu vou fazer o dilúvio, quem entra no lugar da menina que ia fazer a minha mulher era a Silvia Massari. Somos amigos, hoje somos irmãos, né? Eu só falo com ela 3 vezes por dia aqui no Rio. A gente é afastado agora por causa da pandemia. Infelizmente. Mas ela é minha irmã, uma das pessoas que eu mais amo na vida. E teve uma coisa muito interessante que a gente fez essa peça lá em 1981. E 2011, 30 anos depois, eu fiz uma outra peça com ela. Já tinha feito outras, mas em 2011 eu fiz uma outra peça com ela chamada Baby, o musical, e que a gente Uhum. fazia um casal também nessa peça. E só que isso nós não estava escrito na peça. Nós nessa peça comemorávamos 30 anos de casados. Aquelas coincidências que o destino marca a vida da gente. Exatamente. Eu casei com ela em 81 no dilúvio e comemorei 30 anos de casado com ela na peça, que os personagens eram casados há 30 anos Sim. em Baby. Aham. Ó, Ah, o Flávio Barbosa, meu amigo. e desse tempo, quem mais que marcou você essa peça? Além de ser, lógico, o seu primeiro trabalho, mas tem alguma história que marcou, alguma situação que pode compartilhar? Que você se lembra também, porque já passamos quase 40 50, anos. 40 anos. É. Na verdade, eu tenho uma lembrança, mas que eu não consigo verbalizar, que é uma lembrança do dia que eu estreiei como Uhum. Totó. Eu não conseguia dormir, mas é uma coisa, é um sentimento que eu nunca mais tive na vida. Só foi naquela noite. Foi Então, realmente a noite de estranha. foi uma coisa que me conectou com o universo disse, era isso que você tinha que ser. Né? Então, é uma coisa tão extraordinária, é uma energia tão incrível que eu não consigo verbalizar e não consigo nem lembrar como que ela foi. Mas eu me lembro que foi uma coisa muito especial no dia que eu estreiei. Eu fiquei
eu nunca tive dúvidas que eu seria artista na vida, né? Desde pequenininho. Uhum. Mas nesse dia eu falei assim, eu vou ser para sempre, isso é para sempre. Só que sempre tenho medo. E depois dessa peça, como é que eu vou, quando é que será que acontecerá a segunda peça? E a terceira? Uhum. E a quarta? Como é que você vai viver durante a vida inteira disso que você escolheu? E aí é que vale a pena que você ser um empreendedor, de você produzir as suas coisas. Eu produzi muitas coisas que eu fiz. Não, e ainda mais você estrear com uma peça com mega sucesso que foi, né? O Aí Vem o Dilúvio. Você já chegar numa peça, você ficar 3 anos em cartaz, 9 apresentações semanais, com certeza você fala assim, não, desculpa, mas isso não é a realidade de um ator, né? A preocupação deve ficar muito grande, né? Eu tenho dado sorte, fiz muitos fracassos na vida, mas também fiz muitos sucessos. Então, acho que... Aprendizado, né? Hã? Foram aprendizados, né? Exatamente. Você, sempre você aprende alguma coisa. O fracasso te ajuda a entender muitas coisas também. E por que você escolheu aquela peça, onde está o erro, para você crescer, te ajuda muito. Mas eu Uhum. tenho feito, graças a Deus, muito sucesso, então acho que isso é bom. Acho que isso o universo tem me mostrado que eu caminhei onde eu queria mesmo. E seus pais, seus familiares, como é que foi quando eles te viram aqui no palco? Olha, a Como minha foi Aí mãe. Vem o Dilúvio? O meu pai já tinha morrido nesse momento. Ah, tá. Ele Só morreu, som. ele morreu em 79, então minha mãe é que viu. Minha mãe, no começo, achava um pouco esquisito essa história de ser ator, como é que vai viver disso e tal. Mas ela já tinha trabalhado também, né? Quer dizer, tinha feito um teatro amador, né? Minha mãe tinha sido atriz do Teatro Amador em Cravinhos, que é uma cidade do interior, pertinho de Ribeirão Preto, que é Aham. onde ela nasceu. Mas ela não queria muito não que eu fosse, ela queria que eu tivesse uma profissão diferente, que não tivesse preocupação econômica, como se todas as profissões não têm preocupação econômica. É, claro que eu sempre tive preocupações econômicas, claro que há momentos melhores, momentos piores. Ela ficou muito feliz, evidentemente, quando ela me viu fazendo televisão, então ela achou que ali é que eu ficaria muito Aí rico. você tem a segurança, né? Exato, tem a segurança. E, na verdade, não é assim que a coisa acontece. Eu fiz também muito sucesso no começo da carreira de televisão por causa do personagem que eu fiz, que foi incrível, um personagem de 6 capítulos, que repercutiu incrivelmente. Para mim foi muito bom, que me manteve na televisão durante muitos anos. Né? Eu fiquei muitos anos na TV Só Globo. fazer um parênteses, para quem não está se recordando, o Tadeu começou no Dono do Mundo, na novela que ele era noivo da Malu Mader, que é rifada e que o Antônio Fagundes, né, tira a virgindade dela e aí você acaba se matando por causa da decepção amorosa, né? Ele era seu patrão. Mas, Exatamente. mas essa novela foi uma. Imaginou, além da importância dela para você que está entrando numa televisão, você já começar atuando com esses dois, te marcou para o resto da vida, né? Foi, e a imprensa também deu um destaque muito especial a mim, que eu não entendi também por quê, mas quando estreou a novela, teve uma página inteira de jornal comigo, com capa, escrito assim, 1 semana para conquistar a fama. Eu não sabia. Na verdade, eu já não lembrava mais nem como eu tinha feito a novela, porque a novela foi gravada, eu gravei aqueles 2 primeiros meses, eles continuaram gravando, já não era nem contratado mais da Globo, e depois eu fiz um contrato longo com eles, mas aí Uhum. depois no meio da semana teve uma outra matéria comigo e no final de semana uma outra capa dizendo o adeus ao romântico Walter. Então foi muito grande a repercussão do personagem. E naquela época a novela dava 70, 80 de Ibope, né? 30, 20 e pouco que hoje dá. Então, eu fiquei famoso da noite pro dia. Né? Eu achava que minha cara não era uma cara muito conhecida, não era uma cara, era uma cara comum, normal, que ninguém me reconheceria nunca, nem eu fazendo novela nunca. Aí quando saí, morava em Copacabana, saí na rua. Quando eu saí na rua era impossível, era todo mundo correndo atrás de mim, enfim. Aí eu morava depois. Não, essa hora eu não morava em Copacabana, eu já morava ali na Lagoa. E aí na Naquela Lagoa, época não tinha selfie, não tinha nada, mas tinha que ficar dando autógrafo, né? é muita máquina fotográfica, vamos tirar mais uma para garantir, tinha aquela coisa, né? E eu morava ao lado do Teatro Fênix, então eu fiz muitos Uhum. programas ali na TV Globo, Faustão, enfim, muitas vezes, muitos programas de outras histórias. Então era só sair do meu portão e entrar no Teatro Fênix, mas para entrar e sair eu tinha que sair com segurança. Porque uma É. vez quase quebraram o prédio, eu fiquei morrendo de medo se eu tivesse que pagar aquilo, que eu estava duro pra caramba. E,
Mas era incrível, né? Esse momento. Hoje a televisão fica longe, né? Fica lá no Jacarepaguá, as pessoas não vão até lá. E a TV Não tinha tem uma nem outra como você importância na vida chegar das mais, né, pessoas, né? na Rede Globo, né? É uma coisa assim distante Para você que chegar faz lá, com você tem que que passar por esse um... público não tenha mais essa. Mas também agora, com essas mídias sociais, você não precisa mais disso para você ter o contato com o ator, né? Basicamente, você segue ele na rede social né, e por aí vai, você consegue ter esse contato, né? Então, um pouco mais pessoal Essa entre novela que eu eles. estou fazendo agora, que está reprisando, que é Jesus, na Então, você Record, está em Jesus, né, na é, Rede Record. na Argentina é o primeiro lugar de audiência. Então, o que eu tenho recebido, em uma semana, 1.000 pessoas começaram a me seguir para mim é muito, sou um velhinho, né? É, então, da noite para o dia, 1.000 pessoas a mais, e todo dia aumenta a rede social, que é o lugar onde eu falo com as pessoas, né? Então, Sim. a novela é muito sucesso na Argentina. Enquanto eu estava falando com você agora, fica aparecendo aqui, né? O seu personagem é incrível. É muito legal você saber disso. Aí, A muita gente resposta escrevendo. que antigamente você tinha que esperar aquelas cartas da Rede Globo, né? E agora não, É, agora já na hora você já sabe a resposta que o seu personagem tem, né? e aí você chegava na Rede Globo, tinha um escaninho com o seu nome, onde você pegava ou o seu A contra-cheque, ou os correspondência. capítulos da novela, e as cartinhas que deixavam para você. Então, você era um ator famoso, você recebia o maior número de cartas. Então, era incrível. E, Tadeu, o que você atribui ao sucesso que teve o Aí Vem o Dilúvio, a montagem de 81, né, que você participou? Eu acho que o primeiro foi primeiro a história, uma história incrível. As canções são lindas e muito populares, muito fáceis de você memorizar. Você sai do teatro cantando, né? Lugar Aham. na mesa deve haver para uma mil a mais. Um Então aí essa salve. música é um chiclete, né? E ela E tocava ainda mais que várias é vezes na cantada no peça. começo e no final, então pronto. Se você não aprendeu no começo, no final você sabe. E no meio tinha as vinhetas que tinham, às vezes sempre tinha uma lembrança, tinha uma citação de Sim. para mudar o cenário, sempre tinha uma citação dessa música. Então a pessoa Outra saía. coisa também tinha na época, eu lembro, tinha o disco, o LP e o cassete à venda. Eu comprei o cassete, trouxe para casa. Eu tinha até o CD, o LP eu tinha, depois eu dei para alguém que me pediu, agora eu ganhei um outro de um fã. Ah, E o é? cassete eu também tinha, mas enrolou no gravador. Ah, tá. E Esse era um era o problema desespero, para né? Que quem tinha não era da aquela fita época. encapsulada lá dentro, você tinha que ir com uma caneta devagarzinho para tirar a fita. Que tristeza, que mundo complicado. O mundo é muito Ah, melhor. não, bem, pelo menos essa parte a tecnologia facilitou para a gente, né? Mas eu não sei se você chegou a ler, eu fiz uma matéria, né, que basicamente vai ter um musical do mês que algo que me marcou, né, que tem importância da história, né, do nosso teatro musical, como também que me marcou. E aí vem o dilúvio, eu tinha 10 anos na época, né, acredito que devo ter ido em 81, esse ano ficou marcado na minha cabeça. Ah, foi o meu primeiro musical e o meu primeiro espetáculo adulto que eu assisti, né? Devo ter ido umas 2, 3 vezes lá no Sérgio Cardoso, comprei o cassete e marcou, e é algo que 40 anos depois ainda tenho a memória, tenho aquele carinho, aquela memória afetiva que alguns musicais fazem marcar você. E quando marca você, você percebe, realmente aquele dali atingiu o objetivo, né? Atendeu a... Realmente deu a resposta para o que veio, né? E é engraçado que naquela época se discutia temas tão modernos, né? Por exemplo, a menina se Sim. apaixonar pelo padre, o padre também sentir esse desejo por ela, mas ele, Você mas fazer uma noite de amor numa peça teatral, né? Que tudo bem, com uma linguagem direta, mas basicamente é aquilo. Eles foram para lá para poder transar, para poder povoar procriar, o mundo, né? exatamente. Então, E tem pô, a crítica à igreja, que tinha o cardeal, né, da peça também, que está querendo proibir e o a Claudio não falava, ele só prostituição. apitava, né? E É isso. e o prefeito que era o corrupto. Então, a peça era Ou seja, não falava sobre isso.
Mas era muito interessante você ter numa peça musical esses temas tão discutidos hoje, né? Na época a gente não podia discutir muito também, porque o momento não deixava a gente ir adiante com essa história toda dessas Uhum. discussões profundas, né? A não ser nos nossos guetos, né? Nos nossos Sim. centros acadêmicos, né? Aí a gente falava, mas a peça, assim, como subtexto, tinha coisas muito importantes para dizer. E em 99 teve uma nova montagem, né, que foi também agora com outros atores que estão no nosso teatro musical, né, Jarbas, que a gente vai conversar para o povo amanhã às 19 horas a entrevista com Jarbas Homem de Melo, que fez o mesmo papel que o Tadeu, né, o Tadeu fez na primeira montagem de 81, que é a que a gente está conversando hoje, e o Jarbas fez em 99, mas você tem a Alessandra Maestrini, você tem o Marcos Tumuri, que fez o Padre, que na sua peça era o Luiz Carlos Clay, né? Eu vi essa segunda montagem também. E como é que foi assistir a segunda Ah, montagem? foi emocionante. Eu já morava no Rio, né? Vim para São Paulo para a estreia da peça, eu vivi na estreia. É incrível, né? Você voltar, toda uma história, saber que dali foi o começo de tudo, né? Da sua vida. Então foi muito lindo ter voltado e visto o espetáculo. E atores incríveis, né? Uma estrela incrível, né? Tumura, Aham, uma pena que a gente tenha perdido esse menino, um sim. ator extraordinário. E o elenco todo, né? O Jarbas, que dirigia há pouco tempo no Quatro Faces do Amor. Uhum. Enfim, foi muito lindo, foi muito lindo. Ah. Nem preciso perguntar, a gente já falou, você já falou, mas com certeza mereceria uma remontagem, né? Eu acho que Independente da época que a gente tem, mas mereceria montagem, né? sim. Eu adoraria dirigir uma remontagem dessa, talvez fizesse um pouco mais moderno do que em termos de arranjos, podia dar uma renovada nisso para não ficar tão lá atrás. Na parte musical. Isso era realmente muito caretinha. Talvez fizesse. Então, eu mudaria. O cenário não pode mudar nunca, porque realmente o cenário é deslumbrante. Não, o Mas cenário é lindo. eu fui ver uma montagem há uns 8 anos ou 9 anos na Argentina. Uhum. Era horrível, era muito mal feito, cheio de cacos, as pessoas não levando aquilo muito a sério. Tá. Então, não gostei muito, não. Não tinha sido sucesso também dessa vez. Eles fizeram lá várias vezes, né? El Diluvio Eu, que eu, viene. eu sei que na Itália já está na. Tiveram oito temporadas, né? A primeira foi em 74, quando estreou, depois tiveram mais sete. Até agora, na época, um pouco antes do Covid, estava essa temporada atual, né? Ou seja, é um sucesso que na Itália já está desde 74 sendo montada, remontada, gravada, apresentada na televisão italiana. Aqui vocês chegaram a gravar para um especial, foi para a TV Bandeirantes, não foi? Eu Foi a não me TV lembro. Bandeirantes que apresentou? Eu não me lembro. Eu não tenho Eu não nada lembro dessa que TV peça. que foi. Tem uns trechos no YouTube de alguém que gravou a televisão, deve ter posto uma fita de VHS na TV e foi gravando. Sei. Eu não conheço, eu não tenho nada, só tenho fotos dessa peça, né? Tenho muitas fotos, mas não tenho vídeo, não tenho nada. Naquela época era muito difícil isso, não Não, tinha, sabe? Gravava em Super 8, era uma coisa, sei lá, ou VHS, uma câmera enorme, né? uhum. Eu sei só que foi que alguém postou que apareceu, foi feito como material de divulgação numa televisão, no canal de TV, que eles devem ter feito um especial, né? Porque o musical tinha quase 3 horas, não era? Era umas 2 horas e meia, quase 3 horas. Eu acho que era por aí. Acho que era por aí. Com intervalo devia dar isso. Que basicamente é o começo do que a gente estava, né? Se você for pensar que o My Fair Lady foi em 62 para 81, né? No público não estava assim tão acostumado com peças tão longas, né? Mas depois de My Fair Lady, teve Gota d'Água, teve outros musicais muito importantes, Promises, né? Promises, Promises, Hello Promises, Dolly, também com Hello Fabio. Dolly. A Bibi fez muita coisa importante, né? Teve Piaf. Piaf acho que veio Uhum. depois. Não, Piaf foi depois, foi Não, em 85. Piaf foi depois. É. Acho que foi depois de 81, porque, desculpa, Foi em foi depois de 85, eu acho. 83. 80, que aí você tem a época do Evita, que foi antes No no Rio de teatro, Janeiro. no Palace, né? Que Né? na época a gente ainda não tinha nem teatro, e depois que entrou o Piaf lá com a Bibi. Na verdade, o Evita estreou no Rio, né, no Ah, Teatro São foi, Caetano. do Rio Estreou, para.
Estreou com a Cláudia aqui no Rio. Em São Paulo foi feito com outra atriz, eu não me lembro quem fez em São Paulo. A Silvia Massara também fazia essa peça aqui. Ela Acho que a era Cláudia... amante do Perón? A Silvia? A Silvia era amante e também ela fazia o papel de Evita em algumas récitas. E também Uhum. faziam 9 sessões por semana. Não tinha E essa coisa de... se você for pensar um palace, era uma casa de show, não era uma casa adaptada para teatro. eu me lembro, eu vi lá também. Depois eu vi lá Sweet Charity com a Cláudia Raia também foi feito lá, né? Uhum. Não era bom, não era um lugar bom para ver teatro, não. Ah, então tá bom. Valeu, a gente, para o pessoal que não assistiu o começo, a gente falou sobre a cor púrpura. Fala só repete de novo os planos para o musical, para esse final de ano, começo do ano que vem. Então a gente vai fazer mais uma temporada no Rio, mais uma temporada em São Paulo. Vamos fazer uma turnê que é Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Aí vamos fazer Santos, Campinas. Eu acho que é isso, por enquanto é isso. É muito grande o musical, muito difícil de viajar. São 2 carretas grandes, mais 40 e tantas pessoas. Então, isso já é um sucesso para uma viagem. Acompanhe as mídias sociais do Estamos Aqui Produções Artísticas, né? Isso. Também do A Cor Púrpura, para vocês saberem o que vai acontecer assim que os teatros puderem reabrir, né? E a gente poder nos arrumar financeiramente. E também o Tadeu. Também tem o Eduardo está perguntando da peça com a Dora Fischer, que também estava para estrear, né? Que eu vi aqui nas mídias dela e de vocês falando que teve que ser aguardado, né? Teve que ser adiado. A peça pronta, né? Tudo em cima. Vera Fischer, Mohamed Rafouchi e Larissa Maciel, 3 atores estupendos. Uma peça que o Eduardo escreveu. Também uma peça extraordinária. A gente ia estrear aqui no Sesc Ginástico, quando aconteceu a pandemia. Então, estamos aguardando agora o momento. Está tudo pronto, cenário pronto, roupa pronta, tudo pronto para a gente estrear. São 3 atores maravilhosos, uma produção incrível. Vamos ver. Então, tem a Cor Púrpura, tem a peça da Vera, o Mohamed e a Larissa. E eu estou ensaiando um show chamado 19 Maneiras de Dizer Eu Te Amo, que é escrito pelo Arthur Shechel, que são... que a gente pega histórias incríveis de grandes poetas brasileiros. A gente pega a história do Machado de Assis, do Olavo Bilac, as histórias amorosas dele, e a gente vai colocando músicas de amor dos anos 50. É muito legal. Já tem elenco definido? Não sou eu, é um show onde só eu vou cantar e contar essas histórias. Estou com você. Exatamente. Sem acompanhante no palco, tá? E também, quem quiser, o Tadeu está na novela Jesus, que está sendo reprisada aqui na Rede Record, né, de televisão. Então, vocês podem acompanhar de segunda a sábado. Tadeu, queria novamente agradecer. Muito obrigado pela participação e por obrigado você pelo convite. Essa memória. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. E só lembrando, pessoal, amanhã a entrevista com o Jarbas Homem de Melo, que fez também o personagem Totó nessa montagem de 99 do Aí Vem o Dilúvio. Tadeu, só para a gente encerrar... Só deixar um beijo aqui para o Alexandre Furtado, que é o cara que faz toda a nossa parte gráfica, é um gênio, um homem que é um gênio das artes gráficas. Oi, Ale, saudade. Agradecer a todo mundo que assistiu. Lembrando que vai estar salvo no nosso Instagram e depois no nosso YouTube. Tadeu, só lembrando a associação aí do Rio de Janeiro que vocês estão apoiando. Chama-se APTR. APTR. Eduardo, se puder escrever aí, você sabe, o programa chama-se APTR, ao lado do trabalhador de teatro. Então, eu já divulguei aqui no nosso Instagram, na nossa página. Né? Então, entrem no site da PTR para poder ajudar, né, os trabalhadores da classe artística durante esse momento de pandemia, bem como também o que a gente está falando nessa semana do Fundo Marlene Collet, que é para os atores e para os trabalhadores da classe artística aqui de São Paulo. Então, Tadeu, muito obrigado novamente. Obrigado a você. Até Numa próxima. Obrigado, muito feliz com o convite. Obrigado. Obrigado. Então, até amanhã. Até amanhã.